Agora chegou a hora da gente conversar um pouquinho sobre frutas, né? Frutas é uma coisa saudável? Sim, ela é extremamente saudável. Só que fruta tem algumas particularidades, pessoal, que a gente tem que ter cuidado, tá certo? Então, fruta é uma coisa que o diabético pode utilizar? Sim. Mas para que ele utilize, você tem que entender bem sobre isso aqui que a gente vai explicar para vocês agora. Tá certo? Isso é fundamental para que você consiga controlar bem a sua diabetes. Se existe a diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, diabetes gestacional, qualquer tipo de diabetes, tá certo? Então, a gente tem que diferenciar e entender bem o que é o índice glicêmico da fruta e o que é a carga glicêmica, são coisas diferentes. O que é o índice glicêmico? É o valor dado aos alimentos com base na velocidade com que o nível de açúcar aumenta no sangue, ou seja, o tempo que você come aquela fruta e ela vira açúcar no sangue, é isso que a gente chama de índice glicêmico. Então a gente classifica o índice glicêmico em baixo, moderado e alto. Então, quando a fruta ela tem um índice glicêmico abaixo de 55, a gente diz que ela tem um índice glicêmico baixo, moderado entre 56 e 69, e ela tem um índice glicêmico alto quando ela for maior que 70. Então, o paciente que é diabético, ele só deve ingerir frutas com baixo índice glicêmico, que eu vou mostrar para vocês aqui. Frutas com índice glicêmico moderado e alto, eles devem evitar a utilização dessas frutas, ou seja, você deve comer de forma esporádica, de uma forma rara de acontecer, tá certo? Então, entendeu o que é o índice glicêmico, né? É aquela velocidade com que você comeu a fruta e ela se transforma em açúcar no nosso sangue, tá certo? Então, quanto mais rápido ela faz essa transformação, mais alto é o índice glicêmico dela. Quanto mais lento ela vai se transformando, menor é o seu índice glicêmico. A gente diz que essa fruta tem um baixo índice glicêmico, ela vai se transformar em açúcar lentamente. E é essa fruta que você, paciente diabético, tem que utilizar rotineiramente. E vamos falar um pouquinho agora sobre carga glicêmica. O que é a carga glicêmica? A carga glicêmica ela vai levar em consideração o índice glicêmico e a porção, ou seja, a quantidade de fruta que você está comendo. Tá certo? Então, a gente vai considerar uma carga glicêmica, ela também pode ser considerada baixo, moderado ou alto. A gente diz que uma carga glicêmica ela é baixa quando ela vai até 10, de 0 a 10. Moderada quando ela vai de 11 a 19. E ela tem uma carga glicêmica alta quando ela vai de 20 ou mais. Então, pessoal, qual é o segredo de você, diabético, comer fruta? Você pode comer fruta? Pode sim. Então, você vai dar preferência àquelas frutas que têm um baixo índice glicêmico e uma baixa carga glicêmica. E vamos lá, então. O que é um índice glicêmico baixo? É aquele que é abaixo de 55. E o que é uma carga glicêmica baixa? Aquela carga glicêmica que está abaixo de 10. Então aqui eu vou mostrar uma série de frutas que vocês podem comer, que vai preencher, vão se enquadrar nisso que a gente está dizendo agora. Aqui, ó. Então vocês vão ver todas essas frutas que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Vocês vejam que todas elas têm um índice glicêmico abaixo de 50, abaixo de 55, né? Tá vendo? Então elas têm baixo índice glicêmico, tá certo? E você vê a carga glicêmica, todas elas têm uma carga glicêmica. O que é uma carga glicêmica baixa, pessoal? É aquela que tem uma carga glicêmica abaixo de 10. Então vamos ver. Então todas essas frutas que eu vou mostrar para vocês aqui, ó, 5, 3, ó, todas elas têm uma carga glicêmica abaixo de 10, tá certo? Então essas frutas são ideais para que o diabético ele utilize. Então, que frutas são essas? Vamos lá. O pêssego, a laranja, o morango, a ameixa, as peras, ó, tem índice glicêmico de 38, o maracujá, a maçã, goiaba, abacate, cereja, são frutas que você pode utilizar. E de preferência ainda, pessoal, vou dizer outra coisa assim também, ó. Acrescenta aí, ó, o limão, o coco, são frutas também que vocês podem enquadrar nesse contexto aqui, que o diabético ele pode utilizar com certa frequência, tá certo? Vamos olhar agora as frutas que você deve evitar. Que frutas são essas, ó? Uva, manga, jaca, abacaxi,
Banana você deve evitar, tá certo? E mamão. São frutas que têm índices glicêmicos mais elevados, têm uma carga glicêmica maior, então a gente tem que evitar essas frutas. Por quê? Porque se você continuar comendo elas, você vai ter uma maior dificuldade de poder manter seu nível de glicose em dia. Mas você vai dizer, mas doutor, eu nunca vou poder mais comer essas frutas aqui? Sim, você pode. Primeira coisa, a gente tem que tirar essas frutas agora, para a gente tentar controlar a sua diabetes. Olha, aqui já tem um bocado de outras frutas aqui que já dá para quebrar o galho, tá certo? Então, e essas outras aqui que a gente deve evitar, a gente vai consumir depois, agora não, mas depois que equilibrar a nossa glicose, controlou, diminuiu a medicação, tudo ok, pronto. Essas daqui vocês podem utilizar esporadicamente, uma vez na semana, escolhe uma delas, tá certo? Ou então a cada 15 dias, aí você pode utilizar sem problema nenhum. E você tem que estar sempre observando, vai lá no glicosímetro, vê como é que se comporta direitinho, vê como é que você come, como é que fica a sua glicose, porque se ela subir demais, você sabe que você não deve utilizar. Isso vai depender muito do metabolismo de cada um, tá certo? Então são coisas que a gente tem que evitar por demais. Vamos falar agora um pouquinho sobre frutas secas. E as frutas secas? E aí? O ruim das frutas secas, pessoal, como passas, tâmaras, ameixas, é que acontece o quê? São essas frutas secas, o que a gente faz? A gente retira a água dessas frutas. As frutas já têm uma coisa que a gente chama de frutose. A frutose, o açúcar da fruta, pica 7 vezes mais do que a glicose. Então a fruta ela tem ali açúcar e água dentro dela. Quando você faz as frutas secas, você vai tirar a água das frutas. Então, você tirou a água, mas você não tirou o açúcar, você não tirou a frutose. Então, quando você resseca a fruta, ela só vai ficar ali, ó, mas ela vai ficar cheia de frutose, cheia de açúcar da fruta. Então, pequenas porções dessa fruta aqui já podem fazer pipocar a sua glicose. Então, frutas secas, infelizmente, são frutas que vocês devem evitar ao máximo. Vocês podem utilizar passas, tâmaras, ameixas, essas frutas para fazer uma sobremesa, colocar no bolo para adoçar, entendeu? São coisas que você pode realmente fazer desse tipo de coisa, mas nunca comer essas frutas rotineiramente. Lembre-se que pequenas porções delas. Por quê? Porque o açúcar está ali concentrado, a frutose está concentrada. Você vai pipocar a sua glicose lá para cima facilmente, tá certo? Então aí fica a dica, escuta essa aula, assiste essa aula mais umas 2, 3 vezes até você fixar direitinho, porque você tem que ficar especialista em frutas. Um abraço grande e a gente se vê na próxima aula.